Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, nos oferte a sua paz. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 7, nos itens 11 e 12. Bem-aventurados os pobres de espírito. E os itens 11 e 12 vai nos falar sobre orgulho e humildade. Então, a gente vai refletir sobre dois aspectos da nossa personalidade. É uma mensagem ditada pelo Espírito Lacordaire, datada de 1863, em que ele vem nos encorajar a seguir o bom caminho. E essa é uma das atividades de espíritos que, tendo alcançado um bom nível de evolução, se dispõem a colaborar com seus irmãos, como nós, ainda presos aos valores da vida material, mas já conhecendo e aceitando as verdades reveladas pelos espíritos através da doutrina espírita, lutam por transformar-se interiormente no desenvolvimento do potencial divino que cada um de nós traz em si mesmo desde a nossa criação por Deus. E esses espíritos, eles sempre vieram e continuam vindo, muitas vezes de forma ostensiva, através de médiuns, outras inspirando, aconselhando durante o sono físico ou mesmo em vigília, e muitas vezes não sendo atendidos, sendo até repelidos outras vezes, mas eles perseveram confiantes nas leis divinas e em nós, em nossa perfectibilidade, porque sabem da nossa dificuldade em sairmos do visgo que nos prende à terra. Vem com vontade, com entusiasmo, com humildade, pedindo o amparo de Deus. Na mensagem em estudo, humildemente, o Espírito Lacordaire pede o amparo espiritual para que a sua palavra seja compreensível por todos. Primeiramente, vamos analisar como poderíamos analisar a expressão pobres de espírito. Vamos tentar entender o que o mestre estaria buscando nos ensinar, lançando um outro olhar sobre essa expressão. Qual o motivo de Jesus tê-la usado? À época de Jesus, ele falava a todas as pessoas indistintamente, independente do grau intelectual, grau de evolução, grau evolutivo intelectual ou moral, independente de cargos ou de funções naquela sociedade do tempo. No entanto, quem mais buscava ouvi-lo e prestar atenção aos seus ensinamentos? Qual o tipo de pessoa que acolhia com mais facilidade os ensinamentos que o mestre transmitia? Eram as pessoas mais simples, mais humildes. Qual seria a razão? Se considerarmos que muitos intelectuais da época teriam melhores condições para analisar e refletir sobre os ensinamentos, por que eram as pessoas simples as mais sensíveis e absorviam melhor os seus ensinamentos? Um dos motivos é por estarem mais necessitadas daquelas mensagens que Jesus se propunha a trazer. E como também eram as pessoas que tinham pureza de coração, que não resistiam a novos ensinamentos. Pessoas que estavam ávidas por aprender. Por outro lado,
Os fariseus e os estudiosos das leis resistiam a esse aprendizado. E qual a razão disso acontecer? O orgulho. Hoje diríamos que eles se achavam conhecedores de tudo. Eram chamados doutores da lei. Detinham o conhecimento intelectual da época. Seria muito difícil para eles, por causa do orgulho, da vaidade, reconhecerem que havia ainda algo a aprender. Pensavam em como uma pessoa tão simples e que demonstrava relacionamento aconchegante, acolhedor e amoroso com pessoas simples, teria algo a ensinar a eles. As pessoas que eram humildes tinham muito mais vontade de aprender. E as pessoas que detinham grande conhecimento não queriam aprender mais ou não queriam demonstrar, admitir que precisariam aprender. Estariam reconhecendo assim que não sabia tanto quanto se diziam detentores daqueles conhecimentos. Lembremos da parábola do moço rico, uma parábola bastante conhecida de todos nós. O moço rico procura Jesus e diz que gostaria de segui-lo e pergunta o que deveria fazer. E Jesus dá a ele como condição oferecer toda a sua fortuna aos pobres, e o jovem, muito triste, o que ele faz? Se retira, porque ele era dono de muitas propriedades. Podemos usar essa parábola para compreender melhor a questão de ser pobre de espírito. Muitas vezes não seguimos Jesus porque temos grandes propriedades, entre aspas, e não queremos abandoná-las. Não estamos nos referindo ao sentido de riqueza material, de dinheiro, de bens imobiliários, porque a maioria das pessoas não estaria nessa condição, mas porque temos grandes posses, como, por exemplo, ideias preconcebidas que nos impedem de refletir sobre buscar um outro olhar para o que entendemos conhecer. Ao longo de vários anos, mantemos esta ou aquela informação e não permitimos olhar de uma forma diferente. Não queremos refletir a respeito. Nós temos muitas vezes o que a gente pode chamar de preguiça mental, até mesmo inércia mental. É mais fácil recebermos uma informação, acolhermos e não pensarmos a respeito. Não usamos daquele dom que Deus nos deu de exercitar a nossa razão. Há também a excessiva confiança em nossa capacidade de julgar e nas ideias que nos são familiares. Em função dessas ideias preconcebidas, nós passamos a julgar e até condenar as pessoas porque elas pensam diferente. Ao invés de nós buscarmos compreender o que ela quer dizer com aquele pensamento ou aquela reflexão, nós simplesmente assumimos que ela está errada. É um tipo de posse, de propriedade que deveríamos abandonar para seguir Jesus. Temos muitas riquezas nesse sentido em nossas vidas. Um outro aspecto é o apego sentimental ou apego material às instituições e a hábitos. Estamos acostumados a agir de determinada forma e aceitar que está tudo bem. Nos acostumamos a esta condição e não queremos mudar. É mais fácil seguir como está. Porque se eu decidir mudar, eu tenho que mudar meu comportamento, minha maneira de ser. E às vezes
até mesmo enfrentar pessoas que pensam ou pensavam da mesma forma que nós e por agora queremos pensar diferente e temos receio de perder amizades, relacionamentos, enfim, de sermos vistos de forma diferente. Muitas vezes concluímos que é melhor nos mantermos sem mudanças. Estamos em nossa zona de conforto. Tem também o aspecto intelectual. Aprendemos um determinado caminho. Valorizamos os conceitos oferecidos por filósofos, intelectuais, cientistas e escolhemos pensar como eles. Em determinado momento, nos deparamos com uma outra corrente de pensamento que oferece uma outra alternativa de reflexão sobre o mesmo assunto. Mas muitas vezes temos receio de nos permitir pensar a respeito. É apego intelectual. E isso se dá também com o caminhar com Jesus. Há momentos em que ouvimos uma reflexão diferente a respeito de Jesus e seus ensinamentos e não queremos nem mesmo pensar a respeito. Não devemos nos deter na ideia de que o diferente é errado. Não é uma questão de ser certo ou errado. Existem formas de vermos o que Jesus nos trouxe. Há momentos em que estamos mais aptos a aceitar um determinado caminhar, mas ao aprendermos mais coisas e refletirmos sobre elas, poderemos pensar na possibilidade de caminharmos diferente ou acolhermos novos conhecimentos, novos olhares sobre os ensinamentos do Mestre. No entanto, temos medo de como as pessoas irão nos olhar. Como iríamos administrar esse fato? Precisamos estar sempre usando nossa razão, sem apego a conceitos e preconceitos. Termos um olhar lúcido e escolhermos um caminho, seja ele qual for. Isso por estarmos mais afinizados a essa reflexão, crermos que esse olhar sobre os ensinamentos do Mestre seja melhor. Pode não ser melhor para outras pessoas, mas não pode ser uma questão de ser errado ou certo. Está no olhar, no caminhar de cada um. No processo evolutivo que todos nós enfrentamos, não estamos todos em o mesmo nível, bem o sabemos. Cada um de nós vive esse processo num determinado estágio. Uns mais avançados, outros nem tanto. Não é porque alguém está errado, porque ninguém é dono da verdade. Nosso caminhar depende de como estão as nossas duas asas. O quanto já adquirimos de conhecimento intelectual e o quanto já conseguimos evoluir moralmente. Por exemplo, eu posso estar mais avançada no conhecimento intelectual e não estar moralmente evoluído em relação a outras pessoas. As experiências da vida, ao longo das encarnações, nos proporcionam essa diferenciação. Não é uma questão de certo ou errado, voltamos a repetir. Ninguém é dono da verdade. Só estamos em momentos diferentes e com capacidade de observação e absorção distintas. Não podemos ter esse orgulho de sermos melhores e nem fazer julgamentos de que os outros estão distantes de nós. Estamos todos no mesmo caminhar, com o mesmo objetivo: evoluirmos, alcançarmos a perfeição que o Mestre Jesus espera de cada um de nós. E como nos diz Emmanuel, estarmos unidos nessa harmonia maravilhosa de Deus
em que estamos todos imersos. Lembremos aquela parábola do publicano e do fariseu. Ambos entram no templo com um só objetivo: orar, falar com Deus. Qual a atitude do fariseu? Ele só se enaltece. Eu sou um doutor da lei, eu conheço toda a lei e os profetas, eu cumpro todos os rituais religiosos, eu sou conceituado, sou respeitado. Em nenhum momento, em sua prece, ele louvou a Deus, nem agradeceu, nem mesmo pediu. Ficou todo o tempo dizendo o quão importante ele era para aquela sociedade. E o publicano? Nem levantou o olhar, só pediu perdão a Deus. Essas duas atitudes exemplificam as duas faces, orgulho e humildade. O fariseu, só enaltecendo, põe em evidência o orgulho, a vaidade. O publicano coloca em evidência a humildade de se colocar à frente de Deus, pedindo perdão. Isso mostra o olhar que trouxe no início por Jesus quando usou a expressão pobres de espírito para aqueles que teriam acesso ao reino de Deus, ao reino dos céus. Porque as pessoas humildes é que estão mais disponíveis a receber o ensinamento, aprender e praticar esses ensinamentos em suas vidas. Será que estamos sendo humildes ou orgulhosos? Na realidade, todos que estamos nesse patamar evolutivo somos tanto humildes como orgulhosos, dependendo das circunstâncias. Então, dependendo dessas circunstâncias, nós temos as duas faces. Porque estamos em um mundo de expiação e provas ainda, mas caminhando para merecer estarmos em um mundo de regeneração. No mundo de expiação, em que nós estamos inseridos no momento, nessa oportunidade reencarnatória, nesse momento de nossa evolução, ainda há muito de orgulho, de apego, e temos muitas vezes pouca disponibilidade para aprender mais. Quando nos são oferecidas oportunidades para aprender algo diferente em nossas vidas, para que tenhamos consciências e aceitemos que temos mais conhecimentos a adquirir, a primeira coisa que temos de aceitar é: não sei tudo. Ainda há muito que conhecer. Humildade para crescer, que precisa ainda caminhar muito, ainda há muito para caminhar. A nossa estrada é longa. Não tenhamos pressa, mas tenhamos atitude. Na obra Jesus no Lar, Neio Lúcio nos traz uma narrativa bastante interessante para o estudo dessa noite. Conta-nos que havia um homem que tinha o objetivo de conquistar todo o conhecimento existente no mundo. Ele sabia que, no final da jornada, encontraria uma montanha e que, subindo essa montanha, encontraria um anjo que lhe oferecia a coroa e as asas reservadas àqueles que alcançassem todo o conhecimento. E com a coroa e as asas, ele poderia alcançar o paraíso. Durante o seu caminhar, aqui e ali, aquele homem deixava à beira do caminho a capa que ele usava já gasta pelo uso, ou deixava também as suas sandálias e adquiria uma nova capa, uma nova sandália para seguir sua caminhada. E nesse caminhar ele conseguiu alcançar
todo o conhecimento disponível. Chegando ao pé da montanha, subiu no alto e encontrou o anjo. Disse-lhe então que havia conseguido amealhar todo o conhecimento e sabia haver conquistado o merecimento de receber a coroa e as asas. O anjo lhe disse que realmente havia conquistado o direito à coroa, mas para obter as asas ainda havia algo a ser feito. E pediu-lhe que se virasse e olhasse o caminho que havia percorrido. O homem virou-se e começou a observar as pessoas que percorriam o caminho pelo qual ele viera até a montanha. Percebeu que algumas pessoas, por não terem o que vestir ou calçar, recolhiam as capas já bem gastas ou as sandálias que ele deixara pelo caminho. Sua reação foi de crítica, desconsideração e até mesmo de rejeição pelo que observava, desqualificando as pessoas que passavam a usar o que abandonara à beira do caminho. A cada expressão do homem, nesse sentido, o anjo demonstrava mais e mais tristeza. O anjo diz a ele que deveria retornar ao caminho por onde viera e só mereceria as asas depois de haver compartilhado com as pessoas que se encontravam no caminho todo o conhecimento adquirido ao longo de sua vida. Depois de ter cumprido essa etapa, ele voltaria ao topo da montanha e receberia as asas para poder se elevar ao paraíso. Não podemos ser orgulhosos, não devemos ser orgulhosos. Temos que ser humildes, porque temos ainda muito a aprender. Nosso conhecimento está distante daquele que está disponível no universo. Precisamos ter esse olhar de compartilhar, sermos úteis à sociedade em que estamos inseridos. O que Jesus fez enquanto esteve conosco? Compartilhou aquilo que queria que aprendêssemos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O amar ao próximo como a si mesmo está nesse ato de compartilhar. Isso não quer dizer que eu tenha de impor ao outro o que eu sei, porque aí não é amor, é orgulho de achar que sabe tudo e é o dono da verdade. Precisamos compartilhar, sermos úteis para termos as duas asas equilibradas. Adquirirmos o conhecimento dentro do possível o melhor que pudermos e buscar nossa evolução moral para aplicar o nosso conhecimento intelectual de forma útil, de forma amorosa. Quando falamos de evolução moral, estamos falando de amor. A essência da evolução a que Jesus se refere é amor. Esse é o grande ensinamento. O autor da mensagem, o Espírito Lacordaire, nesse estudo, ele faz essa ressalva, que todos os homens são iguais perante Deus, sendo distinguidos apenas pelas qualificações nobres que consegue desenvolver em si mesmo e que a caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza, sendo o orgulho o terrível inimigo da humildade. Lacordaire dirige-se aos pobres e humildes que lutam para sobreviver em um mundo que os exclui. Conclama-os a confiarem em Deus, argumentando que a felicidade dos ricos
é apenas ilusão e aparência. Pede que os que sofrem injustiça dos homens, que não alimentem ódio no coração, que sejam indulgentes com as falhas alheias, porque esse ato é caridade. E reconhecer que só Deus é grande e só Ele pode tudo é ser humilde. O Espírito ainda conclama a todos a serem caridosos e generosos com humildade, demolindo os motivos ilusórios do orgulho que em realidade são vencidos pela morte do corpo. Ainda nos fala das transformações que tornará nosso mundo um paraíso terreno, quando o homem se entregar ao bem, à fraternidade. Quando então todos se considerarem iguais e viverem auxiliando-se mutuamente nas diferenças individuais com humildade. Então, amigos, que possamos refletir nessa mensagem tão importante que o Espírito Lacordaire veio nos trazer essa noite, nos encorajando realmente nessa reflexão profunda sobre a nossa conquista dessa virtude tão importante em nós, a humildade, a simplicidade. E dessa forma, vamos agradecer a Deus, ao Mestre Jesus, por ter nos enviado essas mensagens tão elucidativas para a nossa evolução. É por isso que Ele espera pacientemente por cada um de nós, para que nós alcancemos a nossa destinação. Elevemos o nosso pensamento a Deus com profunda gratidão e humildade, nos reconhecendo necessitados do seu amparo e do seu amor, necessitados de encontrarmos ao longo do nosso caminhar terreno companheiros que possam compartilhar conosco os ensinamentos já adquiridos. Que Jesus possa nos abençoar nesse caminhar, que Jesus possa estender seus braços amorosos, nos acolhendo como enfermos, como crianças espirituais, ainda envoltos em densas nuvens de orgulho, de vaidade, de ambição, mas que com seu amparo, Senhor, com a sua proteção, com a sua benevolência e com a sua indulgência, nós possamos galgar patamares evolutivos que nos conduzirão ao caminho do bem. Oramos, Senhor, por aqueles que desconhecem os seus ensinos. Oramos por aqueles, Senhor, que desdenham as leis divinas, que desdenham os ensinamentos trazidos pelo Mestre. Mas, Senhor, agradecemos termos o entendimento à luz da doutrina dos Espíritos, da importância desses seus ensinos para o nosso caminhar terreno. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos enfermos do corpo físico, aqueles que estão passando por provações dolorosas, por processos obsessivos, aqueles que se encontram nos hospitais, nas clínicas, em seus lares, Senhor, recuperando-se dessa doença, dessa enfermidade. Oramos pelas famílias que perderam seus entes queridos, Senhor. Oramos, Senhor, pelos jovens desequilibrados, envolvidos na drogadição. Oramos por aqueles, Senhor, que resgatam seus débitos morais perante a sociedade, nos presídios, Senhor, nas casas de recuperação. Rogamos a Ti, Senhor, que derrame suas bênçãos sobre
toda a humanidade, sobre todo o nosso planeta Terra, Senhor, envoltos em densas nuvens, Senhor. Que a espiritualidade, que as equipes de socorro, Senhor, possam acolher as nossas preces e possamos, Senhor, ser merecedores da sua paz, do seu infinito amor. Que a tua luz, Senhor, possa continuar iluminando os nossos caminhos. Que tenhamos perseverança, Senhor, em lutar para nos transformarmos em criaturas melhores. Que a tua paz, Senhor, permaneça conosco, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Agradecemos a todos por mais esse encontro. Desejamos a todos um forte abraço. Que Jesus nos abençoe, nos conceda a sua paz. Muita paz a todos.